Neste episódio, a doutora em medicina, responsável pelo ambulatório de urticária do Centro Universitário FMABC, doutora Roberta Criado, explica como a urticária se comporta na pessoa idosa, conta que há um subdiagnóstico da doença e fala sobre a importância dos diagnósticos diferenciais nessa população. Acompanhe a conversa. Rubra, a rede de informação sobre urticária no Brasil. O podcast Rubra tem patrocínio da Novartis. Doutora Roberta, muito obrigada pela participação aqui no podcast da Rubra. Muito obrigado, eu sempre gosto muito de colaborar, né? Vejo vários podcasts da Rubra, eu acho que ajuda muito aos pacientes e às vezes até a alguns colegas em relação à urticária, e eu fico sempre muito feliz de participar. Doutora, hoje o nosso tema é a urticária em idosos, né? A urticária crônica espontânea e a urticária crônica induzida, elas são comuns nas pessoas idosas? Na verdade, né, segundo as pesquisas, vamos dizer, iniciais de prevalência, eles mostravam, né, que, na verdade, a urticária acometia uma faixa etária bastante jovem, dos 20 aos 40 anos. Mas, na verdade, nós vimos num estudo na nossa faculdade que os idosos eram acometidos em até 17% dos pacientes. A população idosa, ela tem uma urticária geralmente mais grave, de maior duração, e é o paciente que normalmente ele deixa de procurar o acesso à saúde, falando do tema da Semana da Urticária, né, que é o acesso ao cuidado, porque, na verdade, 30 anos atrás, falaram para ele que isso era uma alergia e ele nunca mais foi buscar. Então, na verdade, eu acredito que tenha uma população de pacientes, de portadores de urticária que não sabem que tem urticária crônica espontânea ou induzida. É subdiagnosticado, então, doutora? Diagnosticado nessa faixa etária. Doutora, existe diferença na apresentação clínica da urticária crônica espontânea em idosos em comparação com adultos abaixo de 60 anos? Não, as lesões são iguais, então é um empolamento, né? São lesões eritemato-edematosas, que se chama empolamento, muitas vezes acompanhadas de angioedema, muitas vezes acompanhadas também, né, de muito prurido, muita coceira, mas existem alguns aspectos que são importantes nessa faixa etária. A primeira coisa são os diagnósticos diferenciais que devem ser levados em consideração. E a segunda é que, como eu falei, né, ele já vem de uma questão que ele acha que é uma alergia, né, a diversas coisas, ele vem com um longo tempo de duração. Então, tende a ser uma urticária geralmente mais grave, de maior duração, normalmente, muitas vezes, com autoimunidade que a gente chama, tipo 2A, que é aquela urticária de mais difícil de tratar e mais difícil de responder aos tratamentos habituais. Doutora, a urticária ela pode acontecer no idoso por conta de interações medicamentosas? Porque nós vamos envelhecendo, vão aparecendo alguns problemas de saúde, como diabetes, pressão alta. Esses medicamentos usados nessas condições, elas podem ter interação e causar uma urticária? Na urticária ainda não existe nada muito estabelecido, mas no angioedema, sim. Alguns antihipertensivos, como, por exemplo, os inibidores da enzima conversora da angiotensina, que são os PRIOs, e dos inibidores de ARA2, que são chamados ASANAs, são drogas que comumente levam à piora, muitas vezes, do angioedema, principalmente quando ele tem um componente de uma substância que a gente produz no organismo que se chama bradicinina. Então, os angioedemas bradicininérgicos. Outras medicações também acontecem isso, medicações para diabetes, como a gliptina, e hoje em dia tem sido até
pesquisados a questão das estatinas, que são medicamentos para colesterol, também levando a agravamento desses pacientes do angioedema. Mas da urticária em si, isto não está bem estabelecido. Doutora, e qual é a abordagem de tratamento mais adequada para a urticária em pessoas idosas? O consenso é igual, seja o jovem, seja o idoso. A única coisa é que no idoso a gente deve tomar mais cuidado ainda em não prescrever antistamínico, que já pelo consenso não deve ser prescrito, o antistamínico de primeira geração, que muitos vêm tomando lá de trás. E eu falo, sabe? Porque, na verdade, o que acontece? O antistamínico de primeira geração nessa população, ele, além de todos os efeitos colaterais que ele tem, ele pode causar alterações de equilíbrio, então quedas, né, que nessa idade são importantes, alterações cardíacas, principalmente quando associados a outros medicamentos, né, e nessa idade a gente começa a fazer uso de muitos medicamentos, então é muito importante que o antistamínico de primeira geração seja proscrito, ou seja, não dado. Os antistamínicos de segunda geração são seguros nessa faixa etária, e existem antistamínicos que são mais seguros ainda para essa faixa etária. Por quê? Porque eles não são nem eliminados pelo rim e nem são metabolizados no fígado. Então, esses seriam os antistamínicos ideais para essa faixa etária. Quanto aos biológicos, eles não têm nenhum efeito colateral maior por conta de ser nessa faixa etária, então podem ser usados livremente. Quando a gente fala de imunossupressor, que seria o próximo passo do consenso, aí nós temos também que tomar cuidado, porque ele tem um metabolismo bastante intenso no fígado, e aí sim ele pode interagir com diversos medicamentos. Então aí sim a gente deve tomar mais cuidado. Mas todo tem suas alternativas e a gente deve individualizar o tratamento e o cuidado do paciente. Doutora, agora há pouco a senhora comentou sobre diagnósticos diferenciais, né, na urticária crônica espontânea. A senhora pode citar para a gente quais são os principais diagnósticos diferenciais? O primeiro diagnóstico principal e diferencial, e o principal, e que a gente deve realmente pensar sempre, é a urticária vasculite. Eu sempre falo que nem toda urticária vasculite começou como uma urticária vasculite, muitas vezes ela era uma urticária crônica espontânea, e hoje em dia até se estudam alguns tipos de genótipo que têm a tendência a evoluir depois para a urticária vasculite. E pensando que esse idoso tem uma longa duração, geralmente, da urticária. Então, urticária vasculite é aquela que a lesão dura geralmente mais que 24 horas, normalmente até 48, que deixa manchas amarronzadas, escuras, ou deixa púrpura no local. Todo mundo é assim? Nem todo mundo. Então, toda urticária que tem má resposta, ela deve sempre ser pensada numa urticária vasculite. Até porque a questão que a urticária vasculite, ela arde e dói, não é sempre que ocorre isso. Outra coisa que é importante é que a urticária vasculite ela pode se restringir à pele, e aí, ótimo, eu só até brinco com os meus pacientes, falo que é só uma urticária que tem nome e sobrenome. Ou essa urticária, ela realmente pode atingir outros órgãos, né? E aí, o que é importante? É importante que o médico acompanhe e peça alguns exames. Outras coisas que são menos comuns, mas nem por isso menos importantes, são as síndromes que a gente chama autoinflamatórias. Então, eu falo que existem duas faixas etárias muito acometidas pelas autoinflamatórias: a criança pequenininha e o idoso. A criança pequena normalmente tem as autoinflamatórias que a gente chama de monogênicas. O idoso tem as autoinflamatórias que a gente chama de poligênicas ou adquiridas. Por exemplo, a síndrome de Still é um exemplo dela, e outras, né, que a gente deve sempre avaliar nesse paciente. Também é uma urticária que demora mais para sumir, mas às vezes não é tanto como na urticária vasculite. Também é uma urticária que é diferente da urticária crônica espontânea. Então, tudo que é diferente a gente tem que pensar como diagnóstico diferencial. Doutora,
Nosso podcast, nosso episódio de hoje está terminando. A senhora gostaria de deixar alguma mensagem ao especialista que está escutando a gente nesse momento? A minha mensagem é, da mesma maneira que a gente tem que olhar as faixas etárias mais jovens, nós temos que olhar as faixas etárias mais idosas em relação à presença de urticária crônica espontânea. Você tem uma população aí, com certeza, no seu consultório de pacientes maiores que 60 anos que têm urticária crônica espontânea ou induzida. Lembrar que nesses pacientes diagnóstico diferencial é importante e que ele usa muitos outros medicamentos que também podem interagir com as medicações que você faz uso para o tratamento da urticária. Eu acho que é isso resume tudo. E, mais uma vez, falando, né, a respeito da questão da urticária, né, pensando que outubro é o mês da urticária, dia 1º de outubro, o dia da urticária, e que nós precisamos melhorar o cuidado desses pacientes, de todos os pacientes que têm urticária. Muito obrigada. Doutora Roberta, nós que agradecemos a sua participação aqui no podcast da Rubra.